Em alguns momentos da vida é preciso coragem, é o que diz essa música, hein? Jovem, coragem. Você sabe que ir na onda, né? Tá todo mundo fazendo, eu também faço, vou indo. Isso aí qualquer um faz, minha gente. Mas eu gosto de ver gente que tem fibra, gente que tem valores, gente que não abre mão daquilo que acredita, quando esse acreditar é algo que vale a pena. Eu acho que a gente está vivendo num mundo meio estranho, né? Parece que qualquer coisa vale, vamos dando um jeitinho, vamos levando com a barriga. Ei, isso é uma vida morna, é uma vida sem sentido. E Jesus disse, e de uma forma muito clara, que ele vomita os mornos. Então não aceite qualquer coisinha, sabe? Essa história também de, os tempos são outros, eu deixo meu filho fazer aquilo que ele quiser, coitadinho, vamos respeitar a liberdade. Tem criança de 5 anos mandando e desmandando em casa. Minha gente, são 11 horas e 1 minuto do dia 13 de agosto de 2021, sexta-feira. Dalcide, você sabe que final de semana está chegando e, o reizinho aí da casa que está mandando, trate com amor, com carinho, mas quem assume responsabilidade de casa é pai, é mãe. Então, não deixe que este filho de 5, 6, 8, 10 anos, às vezes está mandando, onde que a gente vai passar as férias? É a criança que decide. O que vamos comer no almoço? É a criança que decide. Minha gente, onde é que nós estamos chegando? Eu estou começando o programa e falando disso pelo seguinte: existe uma certa radicalidade, que é aquela radicalidade boa. De determinadas coisas, não abra mão. Não abra mão do seu papel de pai, não abra mão do seu papel de mãe. Existe algo que foi confiado por Deus para você como responsabilidade. Não delegue isso a um bebê. Eu estou falando isso e talvez tenha gente que esteja se identificando com o que eu estou falando. Nós estamos vivendo tempos onde qualquer um pega e vai assumindo a liderança aí dessa casa, dessa família, e muitas vezes os pais vão dizer, mas é assim mesmo, do nosso tempo. Minha gente, eu nasci numa família onde, com o olhar, o meu pai já, dizia como são as coisas. O meu pai fazia uma cara um pouco mais séria, a gente já ficava assim com um certo receio. Tinha um amor maravilhoso nessa família, mas tinha também respeito. Não abra mão dos seus valores e assuma o seu papel de liderança nessa sua família. É isso que me vem ao coração para iniciar esse nosso programa de sexta-feira, dia 13 de agosto, e eu quero que seja realmente um programa especial. Ele está aqui comigo e é alguém que eu respeito muito, porque tem uma liderança com muito amor, mas não dá para brincar não, sabe exatamente onde quer chegar e o que quer fazer. Cabeça boa. Dom Fernando Antônio Figueiredo, sua bênção. Deus nos abençoe. E abençoe todos aqueles que estão nos acompanhando. Bênçãos de Deus. Eu ouvia com atenção Dalcide. Estou muito chato? Não, pelo contrário. Achei que é uma riqueza muito grande. Sobretudo, eu faria talvez uma pequena distinção. Fala. Porque ele dizia, acreditemos. Sim, acreditemos. Mas eu creio que já que sem querer falei outra palavra, mas há uma outra palavra que é mais forte ainda, é crer. Porque quando a gente fala acreditar, eu acredito que o dia está bonito, você me falou, etc. Eu acredito. Acredito que está chovendo lá fora. Chovendo lá fora. Acredito. Agora, crer é engajar-se. É mais profundo. É mais profundo, é colocar-se. É na raiz. É na raiz. Aquilo é colocado dentro de nós e é uma expressão da nossa vida. Isso é crer. Quando eu creio, eu estou dizendo, olha, isso aqui está me expressando o que eu sou. Dom Fernando, toda essa nossa conversa é apenas o aperitivo para algo onde eu queria chegar com tudo que eu estou falando hoje. Minha gente, a vida às vezes nos coloca em situação limite e é ali que a gente prova quem a gente é. Por que é que eu estou falando isso? Porque amanhã é dia em que a igreja celebra um grande santo da igreja, São Maximiliano Maria Kolbe, e eu queria que você entendesse o que é realmente crer em profundidade. Mas como é a história dele? Eu sei que o senhor é entendido desse assunto. Vida de São Maximiliano Maria Kolbe. Tem a ver, acho que, com tudo aquilo que eu estava falando. Exatamente. E creio que depois virá aqui falar para você, estar com você e estar com todos que estão nos acompanhando,
um grande Diogo. especialista neste campo, que é o Frei Diogo. Foi confrade, portanto, ele foi franciscano conventual. E eu sou franciscano menor, né? Franciscano, portanto, nós também temos a mesma inspiração, o mesmo fundador, que é São Francisco de Assis. Assim foi São Maximiliano Kolbe. Ele era o quê? Conventual? Conventual. Ele viveu onde? Eu vi que ele estudou alguma coisa, acho que foi na Itália, mas depois ele foi para o Japão, acabou indo para a Polônia. Não, ele é polonês. Ah, ele é polonês? É polonês. É polonês. E foi ao menos declarado santo, foi canonizado pelo Papa João Paulo II, que também era polonês, né? E, portanto, aí tinha toda essa intimidade com a vida e o significado da vida de São Maximiliano, porque São Maximiliano foi preso, estava no campo de concentração. Agora eu estou entendendo tudo. Ele, como polonês, foi preso na época da Segunda Guerra Mundial, 1940, 41. 41 que ele morreu. E ali ele está num campo de concentração, naquele momento de tensão, porque me parece que tinha um grupo de umas 10 pessoas que seriam... Ah, que fugiu! Que escaparam. E eles então... Não, alguns escaparam e eles, como, vamos dizer, uma retaliação, eles então pegaram outros 10 para serem sacrificados. Uma espécie de uma vingança. Sim, quase uma vingança. E foi escolhido um senhor casado, pai de família, e quando o Frei Maximiliano viu que aquele homem, que tinha toda uma família, e que a família lá estava, ao menos as lágrimas deviam escorrer dos olhos, do coração da sua esposa, dos seus filhos, ele não se deteve. Ele foi e se apresentou em lugar daquela pessoa. Portanto, que aquela pessoa fosse liberada e ele, em lugar dela, fosse sacrificado. Esse é o grande gesto de um mártir. Mas peraí, então ele não tinha sido escolhido... Não tinha sido, não, para morrer. Meu Deus do céu, imagina assim, 10 pessoas tinham fugido do campo de concentração. De repente, a forma que eles tinham de se vingar, aqueles que estavam à frente ali, mandando, desmandando, vão pegar 10 aqui. E eu estou até imaginando, você escolhendo 10 ali. Eu pensei que ele tivesse sido escolhido entre os 10. Não. Um deles era um pai de família. Um deles era o pai de família. E ele se apresentou em lugar daquele pai. Ele disse, eu me ofereço em lugar desta pessoa. E ele, então, foi levado a um martírio. Dom Fernando, foi eletrocutado. Será que esse pai, ele sobreviveu? Deve ter... Uma boa pergunta para o Frei Diogo, viu? Vou perguntar para o Frei Diogo. Pergunta para o Frei Diogo. Porque ele é conventual, né? Ele conhece profundamente, porque o São Maximiliano Kolbe tinha uma grande devoção à Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. E a Milícia da Imaculada. O senhor que tem a Milícia da Imaculada, que tem assim, uma obra de evangelização muito linda, inclusive rádio. Rádio, na qual eu faço um programa todos os dias, 6h15 da manhã. 6h15 da manhã, todos os dias. Natanzinho, coloca aqui na tela, por favor, 6h15 da manhã. Eu quero todo mundo com, assim, o Dom Fernando rezando na rádio Milícia da Imaculada. Aqui, a sede é aqui em São Paulo, né? Santo André. Santo André. São Bernardo do Campo, aquela região, né? Isso, e hoje em dia com a internet pode ir em qualquer parte. E ali o senhor faz um momento de oração? Apresentamos pedidos e súplicas de todos, e invocamos de modo particular Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos. Mãe dos Aflitos. Mãe dos Aflitos. Você sabe como surgiu aqui, ao menos nesse contexto nosso aqui de Brasil? Porque não era uma devoção muito conhecida, não. Eu fazia um programa com um determinado padre e um dia o padre chegou e disse-me, Dom Fernando, eu não irei mais fazer aquele programa. Eu falei, não posso agora fazer com o mesmo título, esse programa. O que eu vou fazer? E passei uma noite assim, meia turbulenta, vamos dizer, um pouco preocupado. Quando acordei, falei, Nossa Senhora dos Aflitos, estava com aquela aflição, Nossa Senhora, mas será que existe? Aí fui à Cúria e encontrei-me com o Gerardo.
E perguntei, Gerardo, você conhece Nossa Senhora dos Aflitos? Ele disse, não sei. Ele hoje é tudo, vai procurar no Google, etc. Sabe tudo. Disse, olha, tem uma pequena capela lá em Portugal, dedicada a Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos. Eu falei, olha, Mãe Nossa Senhora dos Aflitos, tem lá? Tem. Falei, então vou colocar. Então coloquei, fiz o programa Mãe dos Aflitos. Então... E depois, mais tarde, até alguns lá de Santa Amaro foram até essa pequena capela. E temos hoje o santuário também lá em Santa Amaro, onde está o padre Anderson Guerra. Maravilhoso também. Que é um santuário dedicado à Mãe dos Aflitos. Nossa, e hoje é tão comum, aqui na Rede Vida a gente tem assim uma super devoção, a gente fala com tanta tranquilidade. Eu não sabia, era pouco conhecido. E é verdade mesmo, era pouco conhecido. Não era conhecida? Não era conhecida a devoção? Não, de maneira alguma aqui no Brasil, Dom Fernando, não. cada programa eu descubro algumas coisas a mais. Agora, falando em descobrir umas coisas a mais, é o seguinte. Estão me dizendo que mandaram dúvidas sobre Santíssima Trindade e parousia. O senhor fica mais uns minutinhos só para responder para a turma? Pode ser? Tá bom. Então, amanhã é dia de São Maximiliano Maria Kolbe, tá? Eu vou fazer na madrugada até um programa especial a partir da meia-noite com detalhes sobre a vida desse santo. Mas eu queria também ajudar com essas duas questões que chegaram. Mais do que eu ficar falando alguma coisa, vamos com quem sabe e é profundo na resposta. Santíssima Trindade e parousia. Parousia? Eu até arriscaria falar alguma coisa, mas eu acho melhor. Vamos deixar com quem é doutor nesses assuntos e entende com mais profundidade. É isso mesmo. Cada um faz a sua parte, cada um tem o seu dom. Quando é coisa mais intelectual, eu jogo para ele, sabe? Ele é o nosso doutor. Então, coisa intelectual, Dom Fernando responde. Em 1 minuto, Santíssima Trindade e parousia. Nós vamos fazer um momento de catequese. Próximo bloquinho vai ser catequese. Vamos fazer o seguinte, está só começando, Escolhas da Vida? Vem comigo, vai lá. O que é a Santíssima Trindade? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, podemos afirmar sem medo que é o mistério de Deus em si mesmo. Mas o que significa esse importante mistério? Deus é como se fosse uma comunhão de pessoas. Quando ouvimos São João afirmar que Deus é amor, isso não é simplesmente um conceito abstrato, uma ideia teórica. É uma realidade viva e dinâmica, como é toda a relação de pessoas. Nessa comunhão de pessoas, que é a Trindade, cada uma tem o seu lugar. Para exemplificar, lembremos da oração do Credo, onde a gente afirma crer em Jesus Cristo, o Filho unigênito, gerado, não criado. Mas gerado em quem? Em Deus, que já existe antes de todas as coisas. Gerar significa dar tudo, e ser gerado, receber tudo. Deus é uma única natureza em 3 pessoas. O Pai gera o Filho e o mesmo Pai, junto com o Filho, expira o Espírito Santo. A Santíssima Trindade é um mistério de amor que nós nunca conseguiremos compreender totalmente, pois não temos tamanho entendimento. É algo indivisível e indescritível, que traz alegria à alma e que devemos buscar constantemente. Tá ótimo, assim, eu ouço, né, esse VT preparado, não sei, eu queria entender de uma forma mais simples, ou será que eu sou meio limitadinho? A Santíssima Trindade, como disse também o VT aí, o comunicador, é o mistério central da nossa fé. Mistério da Santíssima Trindade. Mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O que é essencial, que é um só Deus em 3 pessoas, não 3 deuses. Por isso, quando nós dizemos o nome do Pai, nós não dizemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não são 3, mas é um só. Por isso que nós dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só. Um só Deus em 3 pessoas. E há um santo, não foi santo, mas um grande teólogo antigo, exegeta, etc., Orígenes, que para explicar o mistério da Santíssima Trindade, ele fala de uma maneira muito simples. Qual?
Ele diz, a luz, a fonte da luz é o Pai. A fonte desta luz, essa luz que quer brilhar, que quer resplandecer em todos os corações, em todas as vidas, na sua vida, na minha, a fonte é o Pai. Este brilho, esse resplendor desta luz que chega até nós e que nos penetra é o Filho. É o Filho Jesus. Jesus é a manifestação perfeita, plena do Pai, plena desta luz. Se nós acolhemos Jesus, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Essa luz então brilhará em nossos corações, se fez na carne, sua vida. Se fez carne, tornou-se um de nós. Um de nós. Para que nós fôssemos realmente luz. E para que essa luz permaneça em nós e toda a nossa vida, ela reflita esta luz que é a luz do Pai, que chegou a nós, que brilha em nós, graças ao Jesus, que esta luz permaneça em nós, é o Espírito Santo. Portanto, nossas obras, nossas ações, nossos pensamentos, nossas decisões, é a presença permanente desta luz que é o Espírito Santo. Então aí está tudo explicado, porque eu vi, então eu estava rezando errado esses dias aí, eu vi alguém rezando assim, que o Espírito Santo interceda junto a Deus. Eu falei, meu Deus do céu, mas de onde surgiu essa oração? Está errado, o Espírito Santo não intercede, ele é. Ele é Deus, ele é Deus, assim como o Filho. Agora, quem intercede os santos, por exemplo, intercedem. Embora também na Bíblia nós vemos que Jesus diz, eu estarei intercedendo por vocês. Ah, boa. E quem pede em meu nome algo ao Pai, o Pai não deixará de atender. Tá ótimo. Acho que isso é importante que tenhamos. Estamos fazendo um programa especial sobre coisas difíceis, tá? Assim, de se compreender. Vamos para a próxima? Parousia. Vai, Natanzinho. Você sabia? A palavra parousia está relacionada com a chegada do Senhor Jesus glorioso no final dos tempos. Na antiguidade, significava a chegada de autoridades imperiais a uma determinada cidade, mas com a ressurreição de Cristo, o termo passou a significar a aparição e visita de Jesus no último dia, o famoso fim do mundo. Para aqueles que têm fé e buscam trilhar os caminhos que o Senhor ensinou, o tema da parousia envolve confiança, esperança e alegria, pois a volta de Jesus traz a certeza da verdadeira libertação para a vida eterna. A própria palavra de Deus apresenta a parousia como criação, reordenamento, renovação, novo céu e nova terra. Que preparemos a nossa alma verdadeiramente para o grande dia da parousia. A parousia. Essa última vinda, é isso? Eu diria, ela já está presente com a vinda de Jesus. Será a segunda vinda de Jesus, isto é, ao longo de nossa vida nós estamos sempre vivendo e cada vez mais encontrando este Senhor Jesus. E Ele, portanto, cada instante da vida é essa parousia para nós, que será plena no fim dos tempos. Mas há todo um processo. A fé, as verdades de fé, não são realidades estáticas, que não existiam e de repente começam a aparecer. Elas são desde o início e vão se processando, vão realmente se manifestando ao longo da história de cada um de nós. Mas, Dom Fernando, aí muda tudo, porque eu não vou ficar assim de braços cruzados esperando que aconteça. Não, eu já vou entrar nessa dinâmica de viver, mesmo que de forma limitada, tudo aquilo que vai acontecer. Esta vinda de Jesus. E vejam bem, e Jesus diz, eu não vim para condenar, mas para salvar. Aí nós nos perguntamos, quando fala de parousia, geralmente eles descrevem como algo terrível, etc. Não. A parousia é a manifestação plena, vamos dizer, de nós mesmos diante de Deus. Ou seja, a plenitude. Quando Jesus aparece, ele aparece como a realização perfeita, perfeitíssima, plena de cada um de nós. E o que acontece? Nós mesmos, se correspondemos a esse apelo presente desde o início em nós,
é um encontro de graça, de bênção. Mas também pode ser que não correspondamos, seremos purificados. Essa presença é purificadora, essa presença é santificadora. Se não tivermos vivido sempre fechados à presença de Jesus, a rejeição não é dele. Ele quer nos salvar. Somos nós que não nos preparamos, que não abrimos o coração, que não nos dispomos a recebê-lo. Por isso, vamos realmente abrir o coração a cada momento, a cada instante, para Jesus. Somos pecadores? Ele virá, há de nos purificar. Somos desejosos de realização maior? Ele nos santifica. E, portanto, estamos caminhando. E quando na sua vinda, será um momento de um aperfeiçoamento mais pleno na pessoa diante do Senhor. O senhor tem esse dom, né? O senhor fala de coisa difícil de uma forma simples. Eu entendi, minha mãezinha, dona Doraci, com seus 84 anos, está lá em Piracicaba e está falando assim, nossa, meu filho. Eu estou vendo ela falando assim, nossa, meu filho, agora eu entendi tudo. As duas palavras difíceis, está tudo compreendido. Que Deus continue sempre te usando para iluminar as nossas mentes, nossos corações. Tem missa hoje ou não tem? Essa presença contínua, iluminando, é o Espírito Santo. Amém. Por isso que nós invocamos sempre o Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. É a luz permanente, presente, atuando, iluminando cada instante de nossa vida. Eu acho tão bonito. É como se o senhor pegasse na mão da gente e falasse assim, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, e a gente vai aprendendo. É para isso que existe esse programa nas nossas manhãs. Vamos ter missa hoje, meia-noite? Hoje é meia-noite. Então, vamos fazer o seguinte, você que está em casa agora, manda um WhatsApp para alguém falando assim, Dom Fernando garantiu que vai ter missa hoje a partir da meia-noite aqui pela Rede Vida. Certamente a primeira missa em território nacional. E rezamos na intenção também de Frei São Maximiliano. Aí tem uma missa especial, é isso? Tem uma missa especial. Não é aquela que usa vermelho? Usa vermelho porque ele foi mártir, né? Meia-noite. Meia-noite. Será que o seu amigo vem aqui, o Diogo? Dom Diogo? Tá aí? Tá lá. Traz ele para nós? Tá bom. Tá, que Deus abençoe, sua proteja. Bênção. Paz e bem. Tchau. Nossa, nós amamos esse... ele aqui para nós, ele fala, é o presidente do Embrac. Ele é, sim, o presidente do Embrac. Mas ele é um querido nosso, E a gente aprende muito com ele. Sabe aqueles homens inteligentes que nós temos que conservar cada vez mais perto de nós? É assim que eu gosto. Programa que ajuda você a entender, a compreender, a ter mais inteligência, ter mais amor no coração. Eu sei que hoje é o dia de uma santa que a gente tem assim um carinho tão grande, né? Irmã Dulce, né? Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, Irmã Dulce, o anjo bom do Brasil. Só que antes de eu falar de Irmã Dulce com o Frei Diogo Luiz Fuiten, eu queria só perguntar uma dúvida que eu fiquei sobre a vida de São Maximiliano Kolbe. Sim. Bom dia. Bom dia. Obrigado por ter nos ajudado. Eu falei assim, traz o Frei Diogo para nós, sabemos as coisas, tudo sobre Santa Dulce dos Pobres, né? Mas só que antes, eu fiquei com uma dúvida. Eu estava conversando agora sobre a vida de São Maximiliano Maria Kolbe, que é o santo de amanhã, né? Exato. Sábado. 14 de agosto. É o dia que ele morreu? Exatamente. O dia que ele morreu. Mas... nós entendemos a história. Então, lá no campo de concentração, 10 prisioneiros tinham saído, fugido. Aí pegavam 10 e 10 para vingança. Era punição. Meu Deus. Só que aconteceu o seguinte, um pai de família começou a chorar. Francisco. Aí então o Maximiliano Kolbe se compadeceu e disse assim, eu vou morrer no lugar desse homem aí. E foi lá e se ofereceu para morrer. Mas eu queria saber o que aconteceu com o Francisco. O Francisco que foi salvo ali por Maximiliano. Então, ele, terminada a guerra, a Segunda Guerra Mundial, aí ele voltou para casa. Ele tinha a esposa e os filhos ainda. E aí ele teve essa coisa maravilhosa de poder participar da canonização, né?
de São Maximiliano, daquele que tinha salvo a vida dele. Nossa, Maravilha, é divino mesmo, não? Você já imaginou, gente? Então, seguindo essa lógica, o Maximiliano Kolbe poderia ter vivido mais. Claro, 47 anos de vida quando ele faleceu. Podia ter saído do campo de concentração, a guerra podia ter terminado e tudo mais. Mas ele escolheu dar a vida porque ele se compadeceu do Francisco, que era aquele pai de família que estava chorando muito, que estava entre os 10 escolhidos ali, sorteados ali, para morrer. Meu Deus do céu. Vamos falar de uma outra santa. Essa é o dia de... Estamos em Salvador agora, né? Estamos em Salvador, chegamos ao Brasil agora, né? Salvador. E esta santa é Santa Dulce dos Pobres, dia 13 de agosto. Salvador, vamos nos unir lá, o pessoal de Salvador, um dia festivo lá, sem dúvida nenhuma. Não. E a gente quando a gente vai para Salvador, você vê assim as digitais, né, da Santa Dulce dos Pobres em várias partes da cidade, nos hospitais, nas irmãs, né, vestidas com aquele hábito típico, né, que é muito semelhante a esta foto. Viu? Quando eu fui visitar a irmã Dulce em 1987, ela tinha 72 anos. Eu tomei um táxi. Ela estava lá hospedado na Igreja da Piedade, né, no Cidade Alta. Desci e o rapaz me falou, olha, o senhor vai visitar minha madrinha? Ai, que bonito isso. Como é que você chama de madrinha? Porque eu era um menino de rua. Que lindo isso. E ela me recolheu e, graças a Deus, agora tenho essa vida. Fez questão de não cobrar a corrida até lá o Largo de Roma, onde ela vivia, né? E assim eu já percebi que ela é realmente uma figura extraordinária em Salvador, na Bahia, por que não em todo o Brasil? Santa Dulce dos Pobres. Natanzinho, bota aqui agora o tema, porque esse tema aqui agora vai pegar fogo. Eu quero saber tudo sobre Santa Dulce dos Pobres. Primeiro, sempre a igreja me parece que coloca o dia em que a gente celebra o santo no dia da morte. Então ela morreu dia 13 de agosto. Morreu dia 13 de março. E por que que 1992. Por que a gente celebra 13 de agosto? Porque ela entrou na vida religiosa exatamente no dia 13 de agosto de 1933. Então foi o dia que ela entrou, quer dizer, que iniciou a missão dela como religiosa. A sua vida realmente teve agora, a partir dessa data, um percurso extraordinário. É verdade que durante a vida dela já aconteceu algum milagre pela intercessão dela, que ela teria pedido. Eu não sei se quem me contou não é fonte segura, entendeu? Então eu preciso saber essa história. Será que aconteceu algum milagre durante a vida? Ela estava viva. E será que algum milagre foi atribuído em vida a ela? Porque quem me contou, como não era fonte segura, eu fiquei em dúvida. Mas será que é a imaginação das pessoas? Nós vamos já falar com o estudioso Frei Diogo. Em um minuto você vai saber se aconteceu algum milagre atribuído a ela enquanto ela estava viva, andando ali pelas ruas ali de Salvador, na Bahia. A minha dúvida é a seguinte, será que aconteceu algum milagre enquanto ela estava ali vivendo, ali em Salvador, na Bahia? Estamos falando de Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres. Aconteceu, será? Olha, ela entrou na vida religiosa, inclusive fez um noviciado lá em São Cristóvão, em Sergipe. Ela viveu sempre em Salvador, mas passou vários meses lá em São Cristóvão. Fez um noviciado e aí ela foi engajada dentro desse serviço que era próprio da congregação, irmãs missionárias da Imaculada Conceição, da Mãe de Deus, e ela, aos 25 anos, junto com o Frei Delfonso, não é? Ela tinha já organizado a União Operária, não é? O Círculo Operário depois da Bahia. Então, ela começou a se dedicar aos pobres, porque era esse o carisma que ela tinha, e justamente aos 25 anos, enquanto estava na farmácia, o que acontece? Veio um menino gritando, irmão, não me deixe morrer, não me deixe morrer, porque ele estava realmente em situação
de saúde muito, muito precária, né? E ele Era pediu para jornaleiro. ela, irmã, não me Irmã, deixe não morrer. me deixe morrer. Sim. Foi daí que ela teve, né, exatamente a intuição de que precisava fazer algo. Então recolheu esse menino, levou, sabe para onde, não sabia onde, né? Então lembrou que na parte do... Lá havia... No convento? Não, ainda não. Não? Numa praia havia uns barracos, eles abandonados. Tá. 5 barracos abandonados. E aí recolheu esse menino e daí depois começou a recolher outros. Até que o dono depois dos barracos apareceu e não queria absolutamente deixar que ela continuasse lá. Ela foi depois para o mercado do peixe, depois foi para os arcos aí do Bonfim. No fim, a congregação deixou para ela se organizar e organizar um trabalho chamado Albergue Santo Antônio, lá no galinheiro do Convento das Freiras. Essa história, então, é real? Do galinheiro é real? Sim. Diz que tinha um galinheiro lá, tal, as galinhas, não sei o quê. De repente, as galinhas sumiram, transformaram-se em sopa. E a madre parece que ficou muito brava. Alguém lá ficou bravo, não foi? Bom, ela juntou, eram 70, né? Idosos, crianças 70 o quê? abandonadas, doentes. 70 pessoas? 70 pessoas. No galinheiro lá? Não... Lá, organizou evidentemente o ambiente. Ave Maria, imagina... E daí surgiu a Mas a obra superiora de Santa tinha que Dulce. ficar brava, não tinha? No fundo. Muita gente, né? Muita gente. E poucas galinhas, quem sabe? Não, e imagina assim, tá lá o convento, tá lá. De repente aparecem 70 pessoas que vão ser cuidadas, a irmãzinha ali dando conta, a irmã Dulce dando conta de tudo, correndo de um lado para o outro, a superiora falando... Mas, irmã, a senhora está ficando louca, está trazendo todo mundo que está encontrando pelas ruas. Mas, em compensação, algumas irmãs se colocaram a serviço também, e elas atendiam essa obra inicial. Né? Começou com isso, com barracão, telhado, etc. E aí, aos poucos, depois foi ampliando, né? Aí, de maneira que teve espaço para os idosos, para os doentes, para as crianças, e a obra foi crescendo. E é a grande obra que existe lá na Cidade Baixa, em Salvador. Hoje, uma homenagem especial a Santa Dulce dos Pobres. Tem um texto bíblico que vai aparecer agora aí na tela. Eu acho que é a carta de São Paulo, não é isso? Acho que é a carta de São Paulo aos Romanos. Diz assim, portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que a gente tem. Se o dom de servir você tem, ora, coloque esse dom a serviço. Se você tem o dom de ensinar, então ensina. Se o seu dom é animar os outros, anime. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12. Cada um de nós tem um dom especial. Eu acredito nisso. Por isso que diante desse texto aí, você entende o que significa quando Jesus diz que a vida da gente tem que ser serviço. Como é que você vai servir? Se você entender esse texto da Palavra de Deus e colocar esse texto em prática, você vai perceber que você está exercendo a sua missão. Só que tem um detalhe, é você se conhecer. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Porque se você não se conhece, como é que você vai ajudar os outros? Pensa um pouquinho nisso. Ô Natanzinho, procura aí uma historinha que eu acho que é uma história que tem tudo a ver e que a gente pode colocar daqui a pouco, quando a gente descobre o dom de ajudar o outro, se conhecendo em primeiro lugar. Mas vem comigo. Todo mundo conhece aquela pessoa que sempre está pronta para ajudar e se doar ao próximo. Para elas, sabemos que podemos ligar a hora que for, que receberemos atenção. Essas pessoas nunca se cansam, não desistem dos outros e por isso são tão essenciais e amadas. Mesmo que estejam em meio a alguma turbulência em suas próprias vidas, essas pessoas conseguem estender as mãos em direção ao que está além do seu próprio mundinho. Em meio às dificuldades, muitos de nós ficamos desorientados e sem saber o que fazer. No entanto,
Quem nasce com um dom de ajudar saberá exatamente quais atitudes deverão ser tomadas, nos deixando mais seguros para encarar esses obstáculos. Nem para todo mundo cuidar do outro é algo prazeroso, mas se doar ao próximo é necessário, porque poucos estarão prontos para abraçar a dor alheia quando ela se fizer presente. Por isso mesmo é que quem tem o dom de cuidar de alguém é tão especial e digno de admiração e gratidão. E você também pode ser essa pessoa. Isso é descobrir quais são os seus dons. Fala um dom que o senhor tem. Por exemplo, eu conheço um, é bem visível, é o dom de escrever. Tanto assim que se você está vendo aqui esses 2 livros aqui, ó, o autor é justamente o nosso Dom Diogo. Se você é Frei Diogo, né? Se você entrar em contato agora, ó, pode ser, ó, omensageiro.org.br, nesse site. O Frei, Sim. O Mensageiro não é aquela revista que a gente recebe? Exatamente, é uma revista também Gente que do céu. eu dirijo já há vários anos. E todo mês nós temos a mensagem, as mensagens escolhidas. Eu trabalho nisso, exatamente esse é o meu dom, poder trabalhar na evangelização através da revista, dos meios de comunicação. Então, ó, pode acessar mesmo, sabe? www.omensageiro.org.br. Minha gente, todo mês a revista chega lá em casa. Você recebe, não é? Direitinho, direitinho. Primeira coisa que eu faço é deixar na sala de estar lá, porque às vezes eu estou com vontade de assistir televisão, assisto televisão. De repente, não quero mais assistir televisão. A revista já está ali, ó, nas minhas mãos, e eu vou olhando, vou vendo. Sempre temas atuais, temas sobre a vida de santidade, sobre espiritualidade, é realmente muito bacana. E esses 2 livros, ô Frei, eu vou dar de presente hoje à tarde, Sim. no meu programa das 4h15 da tarde. Certo. Pode ser? Pode. Então, ô Natanzinho, coloca aí na tela a pergunta do dia. Porque se você escrever pra gente, você que está em casa agora, fala assim, Dalcides, eu vou acertar. Vamos dar uma ajuda também para você que está em casa. A pergunta é a seguinte, ó. No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus diz que ele irá pedir ao Pai e o Pai nos dará um conselheiro para estar sempre conosco. Esse conselheiro ensinará todas as coisas. Segundo o texto, quem é esse conselheiro? Os sacerdotes? O Espírito Santo ou o santo da nossa devoção? Eu vou ficar, eu não sei não, hein? Vinde Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis. Eu não quero dar dica nenhuma, tá? Mas vinde Espírito Santo, enchei os corações. Então, se dizer, eu sei a resposta. Sabe? pelavida.redevida.com.br. Pode ser? Frei, eu vou pedir uma coisa. Daqui a 1 minuto nós vamos terminar o programa, mas eu queria a bênção final, pode ser? Claro. Pela intercessão desses 2 santos, São Maximiliano Kolbe e Santa Dulce dos Pobres. Com certeza. E você que está em casa, ó, escreva para mim. É a letra A, letra B ou é a letra C? Letra A, letra B ou letra C? pelavida.redevida.com.br, esses 2 livros com um presente para você. Pode ser? Então, e às 4h15 da tarde aqui pela Rede Vida eu vou fazer o sorteio. Eu vou agora pedir a esse bom Frei, né? Dom Diogo. Diogo Luiz Fuiten, minha gente. Autor desses 2 livros maravilhosos que nós vamos dar de presente hoje à tarde. Basta você entrar em contato com a gente pelavida.redevida.com.br. Será que é a letra A? Será que é a letra B? Ou será que é a letra C? Basta você responder. É letra, e aí você escolhe A, B ou C, tá bom? É isso aí, ó. Vinde Espírito Santo. Vamos lá. pelavida.redevida.com.br. Posso pedir a sua bênção, Frei? Isso. Nada melhor do que nesse dia dedicado a Santa Dulce. O lema dela, eu acho uma frase muito significativa: se houvesse mais amor, o mundo seria diferente. Amém. E São Maximiliano também tinha uma outra frase importante: conquistar o mundo inteiro a Cristo pela Imaculada, né? Pela devoção à Virgem Maria. Então, que pela intercessão de Santa Dulce dos Pobres, que hoje nós festejamos, pela intercessão também de São Maximiliano Maria Kolbe, cuja memória nós celebraremos amanhã, esteja sobre todos, especialmente sobre as pessoas que mais precisam
A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, 4h15 da tarde, vou estar aqui com presente em mãos. Tchau. As doces palavras me dá confiança, luz que cuida de mim, que acalma meu